Hey galera, Jason aqui em mais um episódio do ASMI analisando sinopse de mangás dos inscritos. E no nosso podcast aqui, caso você esteja caindo de paraquedas, eu faço exatamente o que o título diz. Eu analiso, comento, troco aquela ideia sobre as ideias de mangás enviadas para mim em forma de sinopse, no modelo, de sinopse. Se você tem vontade de ter a sua ideia analisada aqui, dá uma conferida na descrição desse episódio, que lá tem o link para um vídeo onde eu te mostro como que você pode enviar a sua sinopse para mim e também te ensino como fazer a sua própria sinopse. Porém, a nossa lista é um tanto extensa, né? Nossa fila é um tanto extensa e por isso demora um bom tempo para eu conseguir analisar a sinopse. Se você tem vontade de ter a sua sinopse analisada antes, né? Quer dar uma furada nessa fila aí porque de repente você quer começar a fazer o seu mangá já, você pode se tornar membro no canal do YouTube. Tem um botão, você está vendo aqui no YouTube, tem um botão aqui embaixo, seja membro, ou caso você esteja ouvindo esse episódio em outra plataforma, você pode ir lá no YouTube e acessar, e no Seja Membro, a partir de R$3 por mês, você não só tem a sua sinopse analisada antes aqui, como tem acesso a outros conteúdos exclusivos para membros e me ajuda a continuar esse trabalho aqui na internet falando sobre criação e produção de mangá. Então, sem mais delongas, a primeira sinopse a ser lida e analisada aqui nesse episódio é exatamente uma sinopse de membro. O nome dela é Guerreiros Dragões. No nosso mundo comum, Samuel e Victor eram dois garotos que tinham vidas normais até que um dia os pais de Samuel levaram os garotos para se divertirem numa casa de campo. Enquanto brincavam por lá, os garotos se perderam na floresta até que encontraram uma caverna onde havia um buraco no chão, onde acabaram caindo. E assim descobriram um mundo totalmente diferente do qual viviam, onde haviam seres de contos de fadas, dragões e também a parte mais antiga e remota da humanidade. Todos viviam em harmonia e quando os humanos e dragões se fundiam, formavam uma raça muito poderosa, os Guerreiros Dragões. Aquele mundo, além de belíssimo, corria muito perigo, hein? Mas não viviam em harmonia? Pois havia um rei maligno que queria vingança dessa raça por suas derrotas para ela no passado. Samuel e Victor, presos naquele mundo, buscavam uma forma de sair, mas para conseguir precisavam ajudar essa raça a sobreviver à guerra, ao mesmo tempo em que novas descobertas eram reveladas e que aquela raça era apenas a primeira de muitas e que teriam que sobreviver para conhecer nas suas novas jornadas. Ok, eu consigo ver pela sinopse aqui que você tem uma ideia de um mundo criado, etc. Só que eu sinto que os motivos ainda não estão bem ligados, né? Os motivos pelo quais as coisas acontecem. Então, eu consigo entender aqui, beleza. Como autor, né, eu quero explorar aqui esse Isekai, né, esse mundo. Eu quero ter ali uma saga onde eu vou depor esse rei, etc. Apesar de que fica meio estranho falar que ele é um rei ou algo assim, porque se ele sofreu inúmeras derrotas pela raça dos Guerreiros Dragões, então por que ele ainda é rei? Tal? Então isso que eu falo que tem algumas coisas que ainda precisam ser acertadas, né? Algumas pontas soltas ali que a gente precisa dar alguns nós ali para deixar a história mais redondinha, mais certinha. A outra coisa é essa questão de eu quero desenvolver ali aventuras, eu quero fazer os personagens descobrirem novas coisas e tal, só que isso foi colocado na sinopse de uma maneira que fica parecendo que é o objetivo da história, quando o objetivo, pelo menos o que está descrito aqui, é que o Samuel e o Victor eles querem uma forma de sair daquele mundo, né? Aí fala que para eles saírem, eles vão precisar ajudar essa raça a sobreviver à guerra, e eu não consigo traçar um paralelo direto entre ajudar essa raça a sobreviver à guerra e sair dali. A outra coisa que eu falo, tipo, o mundo vive em harmonia, porém tá tendo uma guerra. Eu acho que harmonia e guerra são conceitos um tanto antagônicos. Uma coisa não pode existir com a outra. Então, isso que eu digo, tipo, esse mundo ele tá criado, pelo que eu entendi. O autor ele tem uma ideia desse mundo que ele quer, só que ele ainda não tem uma ideia de como encaixar a história que ele quer contar dentro desse mundo, de uma maneira onde ela faça sentido. Isso aconteceu comigo algumas vezes, né? Eu tenho Hooligan é um caso desse, Sociedade Zumbi é um outro mangá que é um caso desse. E o Sociedade Zumbi ele foi bem marcante, né? O Sociedade Zumbi ele é um mangá que eu fiz para um concurso. Ele tá disponível na Harmonia HQ. Que eu tenho aqui do meu lado, né? Mais fácil eu mostrar. Se você tiver interesse em ler, tá disponível na minha loja. Você vai ter o Sociedade Zumbi e várias outras histórias aqui de vários autores diferentes. Então, Sociedade Zumbi é um mangá que ele se passa numa sociedade, como o próprio nome diz, onde todo mundo virou zumbi, mas não é um apocalipse zumbi nos moldes padrão, né?
a sociedade realmente virou zumbis, são zumbis que pensam, que têm sua vida, etc, mas eles são essencialmente zumbis. E aí eu tinha pensado nesse mundo, nesse contexto, esse universo, tipo, são uma sociedade onde as pessoas podem, sei lá, ir numa esquina e comprar um braço pra pôr no lugar, porque, sei lá, ele foi atropelado e perdeu o braço nesse atropelamento, mas ele não morre porque ele é um zumbi, etc, né? Uma sociedade que descobriu uma fórmula da vida eterna, mas eles viraram zumbis mais ou menos no conceito que a gente conhece, só que sem necessariamente serem acéfalos e tal, né? Tem plena capacidade mental normal. Enfim, e aí eles não precisam mais se alimentar de certos tipos de alimento, eles podem só pegar os nutrientes e as coisas que o corpo precisa ali diretamente, mas eles não sentem mais gosto, então eles comem só uma bomba de nutrientes e tal, ali só para manter o corpo mais ou menos bem, né, para o corpo não apodrecer, etc. Enfim, então tinha todo um contexto, todo um mundo criado, só que beleza, esse mundo ele dá uma enciclopédia, ele não tem uma história, a gente precisa de uma trama. É quando eu falo que a gente precisa de uma trama, a gente precisa de personagens, esses personagens têm que ter interesses, tem que movimentar uma certa história, ter uma ideia ali de começo, meio e fim. E apesar de a gente ter alguns desses elementos aqui, como eu disse, esses elementos eles ainda não estão bem encaixados dentro desse mundo que o autor criou. Então, o que eu faria aqui? Eu entenderia, beleza, o mundo está criado, agora eu criaria realmente os conceitos. Por exemplo, esse mundo está em harmonia ou ele está em guerra. Ele pode previamente estar em harmonia e uma guerra é desencadeada a partir de alguém querer alguma coisa. Agora, se o grande vilão sofreu várias derrotas, não faz muito sentido ele ser um rei nesse mundo. Porque se ele foi derrotado várias vezes, ele pode, por exemplo, ser um ex-prisioneiro que se libertou. E aí, beleza, isso gera ali um conflito e tal. É o que aconteceu, por exemplo, em Makaimei Warga, que é outro mangá meu aí, né? A continuação de Makaimei que você tá vendo aqui no cantinho. Makaimei, se você tá assistindo aqui esse episódio no YouTube. Então, eu tentaria rever alguns desses conceitos para deixar mais definido o que eu tenho para aquele mundo e aí com isso definir o que eu quero para a história. Por exemplo, se eu quero que o Samuel e o Victor eles retornem à terra deles, então eu criaria condições para eles cumprirem naquele mundo, condições que eles têm que ficarem sabendo de alguma forma para que eles possam retornar. Então vamos supor, como que a gente poderia encaixar aqui? Não é que eles necessariamente vão ter que ajudar os outros a sobreviverem à guerra, mas vamos supor que a chave para eles conseguirem ir para um novo mundo está com esse grande vilão. Então eles precisam derrotar ou roubar ou fazer alguma coisa, mas conseguir essa chave com esse vilão para poder voltar ao mundo deles. Aí eu colocaria algum sentido nisso. Vamos supor que, por exemplo, o vilão estava preso em outro mundo, em outra dimensão. E aí, na tentativa dele de vir para essa dimensão, ele abriu vários portais que trouxeram não só o Samuel e o Victor, mas talvez outras criaturas, outros seres de outras dimensões para esse mundo. E isso que começou a gerar o caos. Então o mundo estava em harmonia, porém surgiram esses portais, vieram monstros, vieram várias coisas para esse mundo junto com esse vilão que eles tinham expulsado, e aí isso tornou o mundo a guerra. Então percebe que eu já estou colocando as coisas aqui numa ordem cronológica de acontecimentos que vai formar aqui essa ideia dessa história. Então o Samuel e o Victor eles não são especiais por terem achado um buraco, eles são mais uns dos que caíram ali. E agora, vários desses que caíram, né, de repente, tanto o Samuel e o Victor e outros, querem voltar para casa, outros querem se aproveitar daquele lugar ali, etc. Cada um que caiu tem seus objetivos diferentes, né, vão ser personagens que vão ser apresentados ao longo da história, mas daí a chave eles descobrem é com esse grande vilão. Aí, como que ele está descrito aqui? Rei Maligno. Enfim, é com esse rei maligno, que pode ser um ex-rei, pode ser um antigo rei que foi deposto, por exemplo. Então vamos supor que ele era um rei tirano, aí vieram os guerreiros dragões, depuseram ele e aprisionaram ele em outra dimensão. Aí essa magia de aprisionamento de outra dimensão ou esse tipo de coisa foi perdido, por exemplo, não se sabe mais sobre isso. O Samuel e o Victor vão pesquisar sobre, mas daí vão descobrir que ele de alguma forma achou e talvez na dimensão onde ele estava o tempo passou mais rápido ou mais devagar, E aí, para ele se passou, sei lá, 5, 6 anos preso, mas no mundo ali fora, nesse mundo, se passaram, sei lá, 50, 60 anos, de modo que talvez não existam mais tantos guerreiros dragões, que essa magia que prendia em outra dimensão já está perdida, já não existe mais, porque depois que esse rei foi deposto, o mundo entrou nessa harmonia, nessa paz. Então, repara que você vai encaixando as coisas ali, e aí todas essas coisas elas vão fazendo sentido uma com a outra. Tipo,
Por que que o rei voltou agora? Porque ele achou a fórmula dessa magia. Aí você inventa um jeito para ele ter achado essa fórmula. Mas por que que essa magia foi perdida ali? Porque repara que quando eu tava inventando isso, meio que virou um furo de roteiro. Pera, se o rei é o único que tem essa magia, como ele foi preso em outra dimensão? Como ele foi feito isso? Então essa magia tinha que existir, outra pessoa tinha que ter acesso a essa magia. Só que aí, para que essa magia só esteja disponível através do rei para os protagonistas terem que enfrentar o rei para poder voltar para um outro mundo, para o mundo deles, eu preciso que essa magia não exista ali de outra forma. Então, sei lá, inventa isso. Ah, lá passou menos tempo, por isso o rei não envelheceu 60 anos, por exemplo, mas no mundo passou-se mais tempo a ponto de que ninguém mais precisou dessa magia porque estava tudo em paz e aí o conhecimento dessa magia se perdeu. Enfim, e aí a única forma é através do rei. Então Samuel e o Victor vão ter que fazer a missão de enfrentar o rei para poderem voltar para o mundo dele. E aí você consegue encaixar tudo isso de uma forma, né, que vá fazer sentido. Então seria mais ou menos assim que eu iria trabalhando a história. Não necessariamente precisa fazer isso que eu inventei aqui agora, mas é mais ou menos assim que você vai pensando. Você pensa, o que, que eu quero contar na história, e isso eu acho que já está meio claro aqui. E a partir daí você pensa, que história que dá para eu desenvolver aqui com esses elementos que tem. Então eu tenho um rei maligno. Aí você pensa, o que, que é furo de roteiro e como que você pode reverter esse furo de roteiro. Como eu falei, o mundo está em guerra, mas está em harmonia. Pô, isso aí não casa. Né? Você pode dizer que um lugar especificamente está em harmonia e outro lugar está em guerra. Ou que aquele lugar está em harmonia, mas a guerra está chegando até eles. Então você tem que... Enfim, você pensa, isso aqui está errado, isso aqui não faz sentido. Como que eu posso fazer isso fazer sentido? Em alguns casos você simplesmente vai descartar a ideia. Em outros casos você vai contornando ela, criando em volta, igual eu acabei de mostrar aqui. Então é mais ou menos assim que eu penso para criar uma história dentro de um contexto, de um mundo que eu já criei. Indo então agora para nossa lista padrão aqui de sinopse, eu estou analisando sinopses de abril de 2023. Blue Life, que é o nome da nossa próxima sinopse, conta a história de Daylon, um salva-vidas de elite do Rio de Janeiro com seus poderes dos estados da água e metamorfose da forma animal marinha. Ele luta contra monstros marinhos criados pela poluição dos mares cariocas. Então aqui a gente tem, né, bem aquele resumo bem curto. Eu sempre comento sobre isso, né? A gente tem às vezes uma ideia ali que não está muito aprofundada ainda. Eu não sei se foi a tentativa do autor de resumir a história aqui para encaixar no modelo para análise, que deixou vários pontos de fora, com certeza tem cenas e outras coisas que ele imagina, mas tem a questão também às vezes de eu não ter muito conhecimento de quem é o Daylon além do poder dele. E aí quando isso acontece, né, eu não tenho como saber se o autor desenvolveu mais esse personagem ou ele realmente só pensou no poder, que é uma coisa que costuma acontecer com muita facilidade, principalmente quando a gente está começando a fazer uma história e tal, ainda mais quando a gente quer fazer uma história de ação, porrada, naquele modelo mais shonen mangá mesmo, né, de pancadaria, a gente imagina um personagem e associa um poder a ele e é isso, e aí o personagem acaba ficando um pouco raso. Então, o que eu aconselho fazer nesse caso aqui, falando sobre criação de personagem, que é basicamente o que a gente tem aqui, né, uma premissa de história de contexto, onde ele é um salva-vidas e ele vai enfrentar criaturas marinhas. Legal pra caramba, acho que dá pra fazer umas cenas de desenho bem legal. Só que aí tem dois elementos, né? A gente pode ir com essa história para alguns caminhos. Você pode fazer uma história de comédia, por exemplo, onde vai ter essa ação, mas você vai focar em situações engraçadas e tal. Funciona também. Gintama, por exemplo, é um mangá que tem muita cena de ação, mas ele é muito focado e calcado na comédia. Então, essas cenas de ação são só para dar uma recheada ali no que realmente é o Gintama, que é comédia. Beelzebub também é um mangá barra anime que eu adoro, por sinal, e que também é isso, ele tem bastante ali ação e tal, mas ele é calcado na comédia. Eu acho que é algo que funciona aqui. Ou você pode ir pro full ação mesmo, onde você vai ter ali toda uma trama, um desenvolvimento e tal, aquela coisa um pouco mais padronizada. Independente do que for seguir, a gente precisa desenvolver e estabelecer quem é esse nosso personagem para além do poder dele. Então, ele é um salva-vidas. Por que ele virou salva-vidas? Por que ele quis essa profissão? Da onde veio o poder dele? Quando eu falo da onde veio o poder dele, não precisa ser aquela explicação mirabolante e tal de caiu um meteoro na Terra e aí esse meteoro se partiu em 1 milhão de fragmentos. Esses fragmentos soltaram radiação numa determinada região e pessoas que estavam próximas da região onde esses fragmentos caíram acabaram adquirindo poderes e tal. E aí ele é filho da mulher que
ficou perto desse fragmento, e aí por isso ele é o primeiro nascido já com esses poderes dentro do DNA dele, por isso que ele é mais forte. Você pode fazer isso, não tem problema nenhum. Mas o que eu quero dizer é que às vezes a gente também, outra característica de quando a gente está iniciando a história e pensa só em personagem, poder, origem, a gente às vezes acaba criando algo muito mirabolante para a origem daquele poder que, se não for o foco da história, abordar isso de alguma forma, se isso não for relevante para a história, os poderes eles podem só ser algo que já existe naquele mundo naturalmente. Pode ser tipo, o Daylon ele é de uma raça de homens sereia, homens peixe e tal. A mãe dele é uma sereia, todos eles têm poder de água, ele tem poder de água, beleza, fechou. Tudo certo. Nesse mundo, várias pessoas têm alguns poderes, etc. O Daylon nasceu com poder de água, tudo certo, sabe? Então, hoje já é território comum personagens terem poderes. Desde que você coloque um contexto onde aquele poder seja explicado e que não seja tipo, todo mundo é normal, o Daylon só tem poder, e ele tem poder porque sim, porque o autor quis, desde que não seja algo assim tão escancarado, tudo bem. Pode ser, tipo, ninguém tem poder, o Daylon tem, e aí é um mistério pelo qual ele tem poder. Só que é aquele negócio que eu falo. Aí a gente vai, de alguma forma, na história, abordar isso como um assunto a ser tratado. Como o Daylon tem poder. Então é isso que eu quero dizer aqui. Você não necessariamente precisa fazer todo um lance de origem, ainda mais em histórias mais curtas, histórias mais simples. Se a pegada da história for mais comédia, te dá mais liberdade para poder brincar com essas coisas. Por exemplo, realmente, o Daylon tem poder porque sim, ele nasceu com poder de água e é isso, e dane-se, aceita. Você cria situações engraçadas em cima disso, você cria piadas em cima disso e beleza, tá feita a origem. A origem é para ser uma piada. Então, tudo varia muito de como você quer contar, como você quer desenvolver essa história, né? Mas o que eu quero dizer, além do lance do poder e da origem do poder, como eu disse, quem é ele, por que ele quis fazer isso, qual o objetivo dele com isso, vamos lá, vamos criar aqui uma origem rápida. Então o Daylon, ele é um garoto ali, a família dele inteira tem poderes relacionados à água ou algo desse tipo, ou o poder dele é passado através de como se fosse uma espécie de herança, e aí a mãe dele morreu afogada para tentar salvar ele, e aí nisso ele herdou poderes de água. Apesar de não fazer sentido ela ter poderes de água e morrer afogada, mas enfim. Só tô tentando inventar aqui um motivo para ele se tornar um salva-vidas. Então, alguém que ele gostava muito, um amigo, pronto. Todos a família dele tem esse poder de água, um amigo dele morre afogado, ele não pôde salvar esse amigo, mesmo que ele tivesse poderes e pudesse controlar a água, ele tentou e não conseguiu, e aí isso cria esse ímpeto nele de eu quero desenvolver meus poderes para que eu possa, e aí entra até aquele lance que muita gente também gosta de colocar, né, autores iniciantes, que é o lance do treinamento do personagem e tal, para desenvolver os poderes, assim. Eu sempre coloco que o treinamento ele tem que cumprir um propósito direto na história de, eu quero treinar para X, né? Do mesmo jeito que você fala assim, eu quero fazer isso para tal. Toda ação tem um objetivo. Então, o personagem tem que ter alguma certa clareza nisso. Então, ele quer desenvolver os poderes dele para poder ajudar outras pessoas, para que isso não aconteça de novo. E aí, beleza. Esse é o objetivo dele. Claro, esse objetivo não dá pra gente aquele início, meio e fim de uma história mais padronizada, né? Onde você tem uma trama ali decorrendo. Esse objetivo mostra porque que ele virou essa profissão. Nessa profissão ele salva a pessoa todos os dias. Então todos os dias ele está realizando o objetivo dele. E isso dá pra gente um status quo muito perfeitinho pro personagem, né? Perfeitinho no que eu digo, tipo, ele tá vivendo a vida dos sonhos dele. Então vamos supor que você quer ser mangaka e quer conseguir trabalhar com isso, quer conseguir pagar suas contas com isso. Então, a sua vida é fazer mangá e pagar suas contas com isso. Então, beleza, seu objetivo está completo. Quando a gente vai desenvolver uma história, eu sempre falo que a gente acrescenta problemáticas na história que afastem o personagem de algum objetivo dele, de modo que ele precise correr atrás desse objetivo. E ao correr atrás desse objetivo, a gente tem uma história, a gente tem uma trama. Então, se queria fazer uma coisa mais padrão aqui, dá para manter isso. Só que aí, de repente, tem algum acontecimento que vai fazer com que o Daylon precise ir além de só ficar salvando pessoas ali na praia. Ele precisa fazer alguma coisa a mais, ele precisa ir para outro lugar, ele precisa ir resgatar alguém que foi sequestrado por um desses monstros ou algo assim. Enfim, por aí vai. Vamos supor que em uma das vezes que ele estava salvando uma pessoa ali, ele acabou atacando
alguém que na verdade era de uma raça submarina, e aí essa raça submarina resolve emergir e atacar ali. E agora o Daylan se sente culpado por conta disso, e ele quer enfrentar essa raça submarina porque senão pessoas vão morrer por culpa dele. E aí ele tá sentindo exatamente como ele sentiu quando era criança e mataram o amigo dele. Claro, eu ainda acho que essa sensação de quero salvar o mundo talvez é pouco pessoal para você acompanhar o personagem, então teria que colocar algumas coisas, alguns desenvolvimentos ali. Talvez esse lugar onde ele mora seja uma pequena vila onde ele conhece todo mundo, e aí por isso tem uma sensação um pouco maior. Aí a gente desenvolve esses personagens desse vilarejo, etc. ali, para que a gente também tenha um certo apego com eles e possa comprar melhor essa motivação de salvar eles. Enfim, então cada coisa que a gente cria na história gera meio que uma consequência na gente como autor, porque a gente precisa desenvolver ou precisa fazer ou algo do tipo. Como eu disse, se for uma história de comédia, eu consigo imaginar muito claramente a gente ficar nesse status quo mesmo. Então, o Daylan, ele tem essa questão de querer salvar ali as pessoas e querer desenvolver os poderes dele. Então a gente vai contar histórias episódicas ali, né, aventurazinhas de qual que é o problema do dia, vamos resolver o problema do dia, sempre abordando essa questão de o Daylan, ele quer salvar as pessoas, ele quer desenvolver os poderes dele para poder salvar mais pessoas, e é isso. E aí de vez em quando pode acontecer dele não conseguir salvar, isso vai dar uma carga de drama, etc. Enfim, a gente brinca com isso, mas não necessariamente contando essa história que eu falei começo, meio e fim, onde você tem necessidade de criar uma problemática maior que faça o protagonista se mover para resolver essa problemática ou para correr atrás de algum sonho maior que ele tenha, né? Algum objetivo maior que ele tenha. Você pode simplesmente só realmente fazer vários episódiozinhos, igual são vários modelos de quadrinhos, séries, etc., onde cada episódio, né, cada capítulo, você resolve simplesmente aquela situação do começo até o final, e beleza, tá feito. É algo que funciona também, principalmente no modelo que essa história aqui foi escrita, né? Eu acho que funciona muito bem, aliás. Só tem que conseguir desenvolver isso para que você consiga, sei lá, 20 capítulos, 20 páginas, por exemplo, 25 páginas, contar uma história fechada ali nesse contexto, onde você consiga apresentar o personagem mais ou menos para o leitor entender quem é ele, o que ele quer, etc. E a situação, o problema que ele vai ter que resolver ali, que não vai ser só, porque senão ficaria também muito, muito monótono toda a situação ser: estou ali moscando, alguém começa a se afogar ou a ser atacado por um monstro, vou lá, derrota esse monstro, acabou a situação, o problema. Né? Você tem que criar outras dinâmicas aí envolvendo a situação para que a gente possa, né, ter uma história um pouco mais interessante para ser acompanhada. E o nome da nossa próxima sinopse é Takyojin, o Titã dos Céus. Tá entre aspas aqui, porque é tipo meio que uma citação dentro da história, acredito. Então, entre aspas, aquele que causa destruição com a própria será castigado. Agora começa nossa sinopse. Em 9 de janeiro de 2023, uma tripulação que estava prestes a ser resgatada de um temporal desapareceu sem deixar vestígios. Um dia depois desse acontecimento, as águas do Japão ficaram congeladas, dificultando a passagem de barcos e, consequentemente, a pesca, atrapalhando uma boa parte do comércio do país. 2 dias depois do congelamento das águas japonesas, uma enorme criatura alada com um bafo congelante emergiu da Baía de Tóquio, causando uma onda de destruição pela cidade, sendo seus principais alvos fontes de carbono. Após o ataque, a criatura volta para o mar depois de várias pesquisas. Se descobre que em 1500 aquele ser apareceu no país e foi nomeado de Takyojin por um vilarejo da época. Depois de vários ataques, o governo japonês conseguiu descobrir onde o Kaiju se escondia. Assim notaram que a espécie de Takyojin era sensível a altas quantidades de carbono e ele estava tentando proteger sua parceira, que estava morrendo por causa das quantidades desse gás que ela absorveu. Então, para evitar a fúria do Kaiju, os humanos vão arrumar um jeito para tentar salvar a vida da criatura enferma. Interessante, né? Uma história um pouco oposta. Então, aqui a gente não vai tentar matar o monstro gigante, a gente vai tentar salvar. Porém, o lance de salvar é com o negócio de carbono, né? Difícil porque a gente não vai resolver o problema do carbono na atmosfera ou algo do tipo de um dia para o outro, né? Então, eu acho que a solução teria que ser alguma coisa, tipo, sei lá, usar tecnologia, tipo, fazer um domo ali embaixo da terra ou na água onde eles vivem, já que, né, ele emergiu ali, enfim, de modo que o carbono não entrasse ali, sei lá, inventar alguma tecnologia aí de ficção científica
para poder fazer isso, porque do contrário, eu acho que o lance seria, né, acabar com o problema do carbono na Terra e aí ficaria parecendo aquela solução muito miraculosa. Tipo assim, para impedir o aquecimento global e salvar a nossa vida, a raça humana na Terra, a gente não é capaz de fazer isso, mas para salvar uma fêmea de monstro gigante a gente faz. Ficaria um pouco estranho. Então, eu partiria para essa solução tecnológica gigantesca. E aí, assim, varia de qual que é o nosso objetivo aqui em termos de conflito da história. Quando eu falo conflito, é a problemática que a gente vai resolver. Aqui a problemática, ao meu ver, não, que parece ser, a gente tem uma criatura gigante que está enferma e que precisa ser salva. Entretanto, a gente tem também um criaturo gigante que provavelmente vai destruir a gente quando a gente chegar perto da parceira dele que está doente, né? Então é uma situação complicada de você lidar ali, porque ao mesmo tempo que você quer ajudar, né? Não tem como aquela criatura saber que você quer ajudar. Então, né, você tem ali essa questão de ter que enfrentar ali, ou vou chamar de marido, enfrentar o marido dela, só que sem machucar ele ao mesmo tempo, porque não adianta nada você falar, eu quero salvar ela, mas ele eu mato pra salvar ela. Então são aquelas coisas que a gente vai descartando de ideia da história e vai ficando com o que sobra. Então, se esse é o nosso foco de desafio da história, né, a dificuldade de, por exemplo, mover ela de um lugar para o outro, sendo uma criatura gigante, conseguir aquietar, acalmar ou fazer com que o marido dela permita que os pesquisadores consigam fazer essa transferência para esse lugar, eu não focaria tanto na parte de engenharia, de qual que é isso. Eu realmente colocaria uma ciência mágica ali que faria um domo sem carbono, onde eles poderiam viver tranquilos, e focaria realmente na dificuldade. Ou se o lance é da engenharia, que eu não sei, porque daí ficaria uma parte muito técnica, de tipo, como que a gente vai criar? Claro, você pode ter alguma outra ideia do que quer ser feito, mas, como eu disse, do mesmo jeito que eu falar, se uma história, se o objetivo da minha história é um personagem virar um cavaleiro real, passar num teste e virar um cavaleiro real, eu não vou ficar focando nos trabalhos que ele faz na fazenda, ou eu não vou ficar focando no romance que ele tem com a garota, eu vou focar ali no lance dele ser um cavaleiro real, porque esse é o objetivo da história. Se eu vou ter essas outras subtramas, essas outras características da minha história para deixar ela mais robusta, deixar ela parecendo mais vida real, mas ao mesmo tempo eu não vou focar nessas coisas porque eu tenho um objetivo claro que eu quero seguir e eu não tenho todo o tempo do mundo para desenvolver tudo. E nem o leitor tem todo o tempo do mundo para ficar acompanhando uma missão B, digamos assim, quando eu tenho uma missão A mais importante para ser desenvolvida, né? Então, beleza, quer colocar, dá pra colocar isso aqui de um jeito natural ali, que cumpra a trama e que pareça estar seguindo aquele propósito central. Mas o que eu sempre falo aqui no lance de a gente conseguir resumir as nossas histórias é focar naquilo que a gente quer, focar no que precisa ser focado e deixar o lateral como lateral. Então, beleza, você quer colocar ali uma informação, alguma coisa assim, você põe, mas sem estender muito aquilo, porque foco no objetivo. Então, aqui eu acho que seria interessante esse objetivo, essa questão de como, porque é algo que dá para relacionar diretamente. Tipo, você tem um bicho ferido e você tem outro bicho protegendo ele. Vamos colocar aqui em uma escala mais mundana. Imagina que tem um cachorro ferido ali na rua e tem um outro cachorro, são dois cachorros grandes, sei lá, do tamanho de um Rottweiler, por exemplo, ali. E você quer ajudar aquele cachorro que está ferido, mas, pô, você é um ser humano normal, né? Assim como eu, como qualquer outro ser humano, e tem um Rottweiler que está rosnando e latindo para você e vai te atacar se você chegar perto, mas você quer ajudar ali. Então, como que você faz? Qual que é a estratégia que você usa para poder ajudar o cachorro que está ferido, sem que o cachorro que está protegendo ele te mate nesse processo? Então, eu acho que eu desenvolveria a história ao redor disso, seria bem interessante. Desenvolver isso, mostrar eles pensando em planos e aí discutindo, batendo cabeça entre si de não, isso não vai dar certo por conta disso, tá? Aí tenta dar errado, né, para dar as reviravoltas da história, né? Então, tipo, cria um plano, aí esse plano dá errado por um motivo X, aí reverte esse plano para outro plano e depois o plano que dá certo é uma fusão desde aquele primeiro plano, descobre que aquele plano só deu errado por conta de uma variável, de um fator X, que agora eles resolvem esse fator e aí mantém o mesmo plano e consegue dar certo, por exemplo. São umas movimentações de trama
que ficam interessantes de ser acompanhado, onde você também não só descarta aquilo que deu errado e fica parecendo que foi algo inútil para a história, você aproveita aquilo de alguma forma. Então, é que nem uma história de mistério, né? Como eu sempre falo, quando a gente vai fazer um mangá de mistério, você tem que adicionar as pistas que levam até o resultado verdadeiro, ao mesmo tempo que você tenta ali como fala? Você tenta enganar o leitor com algumas pistas falsas para que ele não chegue no resultado verdadeiro de imediato. Então, não é que as pistas falsas elas são momentos inúteis da história que não servem para nada, que só servem para enganar, mas elas também estão ali junto com pistas verdadeiras, e o objetivo delas é encobrir essas pistas verdadeiras também, que vão realmente, de fato, avançar a história. Então, quando a gente faz esses planos também, é interessante que esses planos gerem informações que vão ajudar a construir o plano final, assim como as pistas ajudam a chegar no final do mistério. As informações, as coisas que acontecem enquanto a gente desenvolve a nossa trama, é interessante que elas sirvam para o final ali da história, para completar aquele final de alguma forma. Então que não sejam só enrolação, sabe? Então tipo, tentei e não deu certo, tentei e não deu certo, tentei e não deu certo, tentei e deu certo. A história acaba ficando meio chata, meio monótona, assim, e o final fica parecendo que, sei lá, foi só sorte essa tentativa dar certo. Enquanto se você consegue, com a primeira tentativa, tirar uma informação que é útil, e aí eles usam na segunda tentativa, e na segunda tentativa tira uma nova informação que é útil, até que chega no final e você junta esse quebra-cabeça, né, onde cada tentativa foi uma peça necessária para poder entender aquele contexto melhor, de modo que agora, com todas essas informações, dá para fazer ali a realização do objetivo e completar a história. Quando você tem um vilão para derrotar, por exemplo, né, tem várias vezes que os personagens eles têm que juntar certos objetos ali, e aí é a junção desses objetos que vai fazer um objeto maior que vai ser capaz de derrotar o vilão, por exemplo. É mais ou menos isso, só que aí a gente troca esses objetos que vão fazer a espada mágica, por exemplo, para pistas, informações, entre outras coisas que vão ajudar ali a formar o todo. Mas assim, a estrutura, se você for ver, é a mesma. A gente só muda o que são esses elementos, o que são essas coisas que vão ser buscadas no meio do caminho, que não necessariamente precisam ser o objetivo, mas podem ser uma consequência do que era o objetivo, né? Como eu disse lá, o objetivo era conseguir, por exemplo, atordoar o macho. E aí eles não conseguem atordoar o macho e descobrem com isso que, sei lá, que certa coisa não atordoa, mas faz um outro efeito. E aí esse outro efeito é o que faz vai ser útil lá na frente por algum motivo. Entende? Acho que é o tipo de coisa. E assim, parece que eu estou falando algo específico para essa história, mas como eu disse, aqui funciona para qualquer história que você vai fazer. Onde você vai construir, né, um caminho até chegar no final da história, e esse caminho ele tem que ser útil para chegar nesse final. Ele não pode ser só uma encheção de linguiça com vários acontecimentos. É o que eu falo, que eu critico geralmente quando a galera fala, vai enfrentar várias aventuras para poder chegar lá. Porque a impressão que eu tenho é que só, eu quero criar várias coisinhas aqui que eu quero fazer, e aí o personagem uma hora vai chegar lá. E aí se essas coisinhas, elas não parecem que estão, que são, por exemplo, vamos lá, para você ir do andar da sua casa para o andar de cima, por exemplo, sua casa tem 2 andares, você tem que pisar em cada degrau daquela escada, né? Você não vai, tipo, ir de pisar num degrau, aí de um degrau você vai pra geladeira, aí da geladeira você pula na pia, aí na pia você volta pro degrau, aí do degrau você desce e vai no quintal, aí do quintal você volta pro degrau. Não, você vai numa linha reta. Então, cada acontecimento da sua história, quando a sua história tem uma trama para ser seguida, né, uma linha guia ali, uma trama central, cada ponto tem que ajudar de alguma forma a chegar ali. Por mais que às vezes eles não esteja diretamente relacionado, mas ele ajuda a construir o todo, né? A gente é muito acostumado com os mangás japoneses que, nessa tentativa de estender o mangá e fazer ele durar o máximo de tempo possível, os personagens eles fazem um pouco isso, eles fogem um pouco do caminho central ali, mas os atores são hábeis o suficiente para conseguir colocar elementos, pistas, desenvolvimento ali que ajuda a construir aquela história como um todo, que não é só um tipo, eu tava fazendo um negócio aqui, mas quer saber, eu vou ir ali, vou fazer essa coisa aqui primeiro e depois eu volto aqui. Você pode até fazer isso, como eu disse, mas desde que isso, de alguma forma, contribua para a história central que você está fazendo. E isso, como eu disse, funciona para todos os mangás. E vamos nos encaminhar aqui para a nossa última sinopse de hoje. A sinopse está um pouco grande, mas vamos aqui. Meu mangá conta a história de Alar. Meu mangá não, do inscrito que enviou a sinopse aqui. Que é privado de vida social por seus pais controladores, sendo obrigado a focar somente em estudo.
Neste mundo existe uma organização chamada Prey, né? P-R-A-Y, que defende secretamente a Terra de seres gigantes que criaram o universo e se revoltaram contra a humanidade. Para destruir esses monstros chamados originais, a Prey utiliza armas gigantescas que foram construídas durante a Era Cretácea por uma raça gigante anterior aos humanos que foi extinta pelos originais. Para manusear essas armas gigantes, a Prey utiliza chips de controle para utilizar os cadáveres de originais abatidos como marionetes. O problema é que só existem 7 chips no total e apenas jovens de até 20 anos podem usá-los devido a restrições neurais. Alari se junta a mais 7 pessoas para defender o planeta e acaba vendo todas elas morrendo em sua frente, inclusive Hannah, por quem era apaixonado, e sendo tratadas como objetos substituíveis pela Prey, o que causa revolta em Alar, que no final acaba destruindo tudo e deixando a humanidade morrer. Então já tivemos aqui um spoiler de como seria o final da história. Então a gente tem aqui a jornada completa desse mangá, pelo que eu entendi aqui. Então seria um personagem que ele se vira, se volta ali e meio que vira um vilão. Acho interessante, porém, é aquele negócio que eu sempre falo, né? A gente vai pensando o que faz sentido, o que não tá fazendo tanto sentido e vai contornando o que não faz tanto sentido. Eu, particularmente, achei um tanto estranho o lance de secretamente defendem a Terra e aí você foca 20 vezes em seres gigantes, armas gigantes, coisas gigantes, corpos gigantes, tudo é tão gigantesco que você fica meio assim, tipo, como que isso é secretamente? E como que os seres originais querem destruir o planeta e ninguém sabe disso? Tipo, eles são meio ruins em fazer isso, né? Ou a Prey é muito boa em defender, já que conseguiram defender. Imagina que tem um outro país invadindo o seu país. E aparentemente esse país é mais forte que o seu. Então vamos lá, imagina que os Estados Unidos está invadindo o Brasil. E a gente nem fica sabendo, é secretamente. Fica meio estranho, fica tipo um negócio que assim, não faz muito sentido. Então o que eu faria nessa história aqui seria talvez mudar um pouco isso. Aqui tem uma pegada que me parece bem Evangelion. Tem uma cara muito assim de Evangelion em algumas coisas. Não sei se foi inspiração, não sei se o autor já viu. Eu vi muito pouco de Evangelion, quero assistir algum dia inteiro mesmo. Eu li um pouco do mangá e tal, não em ordem, em sequência, porque foi na época que eu comprava mangá em sebo e aí, tipo, eu comprava o que tinha. E era mais pra, tipo, ter a experiência de ler alguma coisa, ver traços diferentes, conhecer autores e histórias diferentes do que realmente acompanhar, porque como eu comprava em sebo, eu já sabia que eu não ia achar o 1, 2, 3 certinho. E na época não era tão fácil assim ler na internet, né? Não tinha não era tão acessível assim. Então, mas eu quero assistir um dia o Evangelho e entender mais. Mas me parece uma premissa bem parecida, né? No Evangelho você tem os anjos que vêm destruir a Terra, aí a humanidade cria lá os Evas, né? Que são robôs gigantes que só podem ser controlados também por adolescentes, se eu não me engano. Então, tipo, até aí tá bem interessante. Mas eu gostei da ideia do. Não sei se isso foi também. Se isso tem a ver com o Evangelho, se no Evangelho é assim. Eu não sei como que os Evas são criados, já que eles são, apesar de eles serem robôs gigantes, eles têm as características bem orgânicas, digamos assim, né? A aparência, etc. O jeito deles são bem orgânicos. O design deles é feito de um jeito para parecer meio orgânico, como se fossem seres vivos mesmo. Não sei se daqui vem mais ou menos isso. De as armas que eles usam contra os originais são exatamente corpos de originais, mas eu faria realmente isso talvez ser um pouco mais institucionalizado, se realmente uma guerra está acontecendo, tem pessoas que vivem como se essa guerra não acontecesse ali e tal, mas tá acontecendo um negócio meio Shingeki no Kyojin mesmo, tipo, a humanidade vive ali restrita com medo disso, mas tá vivendo sua vida. Só que, né, alguns ali tem que lutar e tal, tem que fazer esse processo aí. Então tem as armas mais fortes que são esses aí, né? Ele chegou a definir um nome? Tá, acho que não tem o nome aqui dessas armas que são feitas de corpos de originais. Enfim, então teria os humanos que lutariam normalmente, né? Com canhões e coisa do tipo. E teriam os, né? Que iriam lutar assim e tal. E a Prey pode ser tipo uma organização que foca nisso, mas tem os exércitos, essas coisas assim. Então assim, eu criaria um mundo que gira em torno disso, porque me parece algo muito grandioso para viver à margem. Se fosse aquele negócio bem sobrenatural,
de tipo, não dá pra ver, eles não são visíveis a olho nu, etc. Um negócio meio, tipo, que várias histórias têm, né, com demônios. Então, tipo assim, o demônio ele só é enfrentado por espíritos, e aí essa luta acontece na Terra, mas ninguém vê, então ninguém sabe o que está acontecendo, então beleza, por conta disso pode ser algo secreto ali, uma guerra secreta que está acontecendo. Já aqui não me parece esse o caso, me parece algo muito grandioso para ser tão secreto assim. Então, particularmente, eu mudaria isso, até porque eu acho que eu não consigo ver uma necessidade, tipo assim, a guerra precisa ser secreta para que isso aqui faça sentido. Para mim, pelo menos no que foi apresentado aqui na história, não tem nada que justifique, tipo assim, ela precisa ser secreta porque senão isso aqui vira um furo de roteiro, porque senão isso aqui não pode acontecer, senão isso aqui não dá certo. Então é aquele negócio que eu sempre falo, quando a gente vai criar uma história, as coisas precisam ter um certo motivo. E principalmente essas coisas elas geram mais problemas na história. Então você tem duas situações. Uma situação onde você vai ali e só segue, e outra situação que você precisa, por exemplo, explicar, precisa contextualizar, precisa dar mais dedicação ali para que o leitor entenda. Você tem uma que é muito simples e fácil e rápida de captar, e outra que exige muito mais trabalho de explicação, contextualização, etc. Geralmente a gente vai escolher a mais simples. A gente só vai escolher a mais complexa se, né, ela tiver alguma razão de existir ali maior. Essa razão de existir maior pode ser só, eu tô com vontade, Jason, eu quero fazer desse jeito. Ok, só que aí você cria uma desculpa que não seja só o eu quero fazer desse jeito, ou só o porque é legal, ou só porque é assim que a história funciona. Você cria ali um contexto onde isso faz sentido, onde precisa ser desse jeito. Por exemplo, então, como eu falei aqui, eu quero que seja uma guerra secreta, eu quero que as pessoas vivam como se nada tivesse acontecendo, então cria situações onde você vai ter pessoas que não sabem que essa guerra está acontecendo e tal, e aí beleza. E aí você mostra o porquê que é importante, né? Mostra entre aspas, né? Mas você justifica para si mesmo porquê que é importante essa guerra ser secreta, e aí você dá o contexto de como que as pessoas não sabem que uma guerra de proporções tão grandes está acontecendo, né? Então, como eu disse, você tem o ônus e o bônus. Você quer fazer assim, você tem que fazer o contexto, a contextualização, a explicação, etc. Todas as coisas para que isso possa acontecer. Do contrário, se não tem uma necessidade real, que seja uma necessidade na trama, na história, nos acontecimentos, ou uma necessidade de vontade do autor, eu vou pelo caminho mais simples. No caso aqui, o caminho mais simples é ter uma situação onde isso é institucionalizado. Até porque faria sentido o lance da explicação novamente. Por que, que o Alari não ter vida social, ter pais controladores e ser obrigado a focar nos estudos é importante para essa história? E aí a gente tem que criar essa situação de tipo, por que, que essa informação tá ali? E aí, por exemplo, se for uma guerra institucionalizada, todo mundo sabe o que está acontecendo, o Alari pode ir para essa guerra como uma forma de revolta contra os pais dele, contra essa vida que ele detestou. Então ele fala, eu vou ir lá enfrentar e eu vou morrer porque eu não ligo para isso, mas eu quero morrer fazendo algo útil, eu não quero só pular de um prédio ou pegar a arma do meu pai e dar na minha cabeça. Eu quero fazer algo útil. Então seria uma tentativa de suicídio dele, só que uma tentativa de suicídio fazendo algo útil, e até um lance de talvez provar para os pais dele e tal, tipo uma espécie de vingança, só que não aquela vingança tipo, eu vou matar meus pais. A vingança de tipo, eu vou mostrar para eles, vou fazer algo tão grandioso que eu vou mostrar para eles algo assim. Só que aí, ao perceber que talvez a humanidade não devesse ser salva, ele acaba realmente se vingando no sentido de vou deixar todo mundo morrer e que se exploda isso daqui. Eu particularmente acho pouco, mas pode fazer sentido com a personalidade do personagem, ele deixar a humanidade inteira morrer por conta da garota que ele gostava morrer e a organização que ele tá não fazer nada. Eu acho que pode ter alguma outra coisa, tipo assim, colocar outros elementos na história, talvez na sociedade, em outros pontos ali, que mostre um pouco dessa podridão, ao mesmo passo que mostra também um pouco da inocência, pra gente não ficar muito monocromático nessa história e parecer que o Alari é o herói por deixar todo mundo morrer, mostrar que ele fez uma escolha ali que faz sentido, a gente justifica essa escolha dele, ou pelo menos explica essa escolha dele com acontecimentos, mostrando essa crueldade e essa podridão da humanidade, mas ao mesmo tempo não fica com essa visão, como eu disse, monocromática, essa visão de tipo, a humanidade é má, então ela merece morrer. Mostra ali que sim, tinha muitas pessoas boas que morreram por conta dessa decisão que foi egoísta, apesar de ter os motivos, apesar de ter a certa justificativa dentro da história,
foi uma decisão egoísta daquele personagem ali. E aí talvez mostrar ali certas pessoas que não mereciam aquele desfecho, né? Que são inocentes, etc., para a gente conseguir deixar a história realmente com a profundidade que parece ser o caso de ser trabalhada, né? Senão a nossa história fica o oposto da história bonitinha, do conto de fadas, onde vivemos felizes para sempre e tudo dá certo. Vocês viram, tudo é ruim, tudo é feio, tudo é dark, tudo é do mal, então deixa todo mundo morrer. E aí, tipo, é a mesma coisa. O mesmo, às vezes, mesma sensação ruim que a gente tem quando uma história tudo é bonitinho, tudo dá certo porque sim, a gente tem com uma história de tudo é mal e tudo é feio, tudo dá errado porque sim, né? Você tem que conseguir equilibrar essas coisas para poder deixar a sua história com mais nuances, etc. Um pouco mais de realismo também ali. E mais desenvolvimento, né? Um pouco mais de peso dramático real ali. A escolha é muito fácil quando tudo é ruim, tudo é mal. E a escolha é muito fácil quando tudo é bom e tudo é certo também. Então é quando você adiciona essas nuances, onde se você faz uma escolha, você está fazendo um bem, mas também está fazendo um mal, e por aí vai, é onde a coisa fica mais interessante, fica mais complexa, é onde cativa mais o leitor ali de ficar naquela dúvida. Eu teria feito essa mesma escolha? Pô, eu acho que não por causa disso. Ou, pô, talvez eu faria por conta disso. E essa dúvida, essa pergunta, essa coisa mantém o seu leitor engajado ali dentro da história. Então seria algo que eu faria aqui. Eu colocaria sim, deixaria essa história bem ali nos tons de cinza, mostrando a parte boa da humanidade, mostrando também a parte ruim da humanidade, entendendo que o Alari ele não é um herói santo, que ele tem vários problemas ali por conta da criação dele, etc e tal, e também isso fez com que ele tomasse essa decisão ali no final, e de modo que, igual eu falei numa história de mistério, a gente coloca as pistas para chegar no final e desvendar o mistério, mostrar também essas pistas que vão levar a decisão do Alari, só que sem que isso fique extremamente claro, de modo que essa fosse a única decisão possível que ele pudesse tomar, mas sim que ele também tivesse um pouco dessa dúvida e certas coisas fossem mostradas ao longo da história, como eu disse, a parte boa da humanidade, para que a gente realmente acreditasse que, por exemplo, ele iria de fato seguir até o final, ali tentando proteger a humanidade, para que a gente tenha realmente um plot twist quando ele se voltar contra a humanidade e deixar ela ser destruída. Para que não fique era óbvio que ele ia fazer isso. Porque aí você cria, né, aquela previsibilidade e o leitor, né, não tem essa surpresa que eu imagino que poderia ser causada com um final tão trágico. E essas foram as sinopses de hoje. Muito obrigado para você que me acompanhou até aqui. Deixa seu like ou a sua avaliação aí, dependendo da plataforma onde você estiver ouvindo. Se você tem interesse na criação de mangá, dá uma conferida no Jornada do Mangaka BR, é o meu curso completo sobre criação, produção e publicação de mangá. Então, criação, produção e publicação. Então você vê que eu abordo ali nesse curso em mais de 60 aulas, tudo, 100% do que você precisa para sair do zero e ter o seu mangá pronto e publicado no final. É o curso mais completo de mangá da internet. Dá uma conferida, o link tá aqui na descrição, tenho certeza que se você assistiu ou ouviu esse episódio inteiro aqui, você vai se interessar pela Jornada do Mangaka BR e eu vou adorar te ter como aluno lá. Valeu pra você novamente e eu vejo você semana que vem, ou sei lá, dependendo de quando você tá vendo aí, vejo você mais cedo. Eu vejo você no próximo episódio. Falou!